Capítulo 60, finalmente alcançando o reino da amalgamação do vazio. Tesouro do Dharma do Nascimento. Destruição de toda a seita. Ranju ficou atordoado e engasgou com seu incrível poder. Como esperado do feitiço da corte celestial. Ele era uma bomba nuclear ambulante. No entanto, Ranju nunca tinha ouvido falar da seita Fantasma Verde. Provavelmente era uma pequena seita em algum lugar. Uma seita de cultivo verdadeiramente poderosa não seria incapaz de superar uma tribulação celestial que era rara mesmo em algumas centenas de anos. Talvez com Suti, Ranju fosse capaz de acabar com a seita domadora de demônios. Ranju notou que Mofushou estava sendo perseguido pelos cultivadores justos. Ele havia caído completamente no caminho demoníaco. Tinha que ser dito, o mundo exterior era realmente emocionante e as coisas estavam sempre mudando. Felizmente, ele escolheu cultivar de maneira discreta. Se ele fosse como Mofushou, Jufan e Likingzi, quão doloroso seria. Havia também seu discípulo. Ele disse que tinha ido participar da conferência de cultivo, mas foi atacado por um rei demônio. Felizmente, ele havia sobrevivido. Se ele morresse lá fora, Ranju ficaria sem palavras. Algo digno de menção é que Li Qianlong não apareceu recentemente. Será que ele o amaldiçoou com sucesso? Ranju balançou a cabeça e se preparou para ir para o reino dos 10.000 demônios. Em um vale escuro, Li Qianlong encostou-se na parede e prendeu a respiração. Uma dúzia de cultivadores estava ao lado dele. Olhando para cima, incontáveis demônios circulavam acima do vale. Um jovem cultivador ao lado de Li Qianlong não pôde deixar de resmungar: Senhor Li, você não conhece o caminho. Por que você nos trouxe para a caverna do demônio? Os outros cultivadores também ficaram assustados. Eles eram todos cultivadores da família Wei. Li Qianlong seguiu as instruções do rei venenoso e encontrou a família Wei. Ele passou alguns anos cuidando do filho mais velho e estabeleceu um bom relacionamento com ele. Desta vez, ele deixou o grande Yan com a família Wei e estava preparado para entrar em outras seitas puldarussas no mundo do cultivo. No entanto, algo deu errado quando eles usaram uma formação de teletransporte. Eles foram teletransportados diretamente para a caverna do demônio. Havia inúmeros demônios aqui, e havia até um rei demônio cuja força era extremamente aterrorizante. Até Li Qianlong achou difícil derrotá-lo. Li Qianlong também estava muito deprimido. Nos últimos anos, sua sorte tinha sido extremamente ruim. Ele foi atingido por um raio durante sua jornada e encontrou um demônio mental durante seu cultivo. Ele roubou um jovem cultivador, mas no final, ele era um cultivador de formação de almas fingindo ser fraco. Desta vez, foi ainda pior para a família Wei. Não? Não tive minha vingança. Não posso morrer aqui. Li Qianlong cerrou os dentes. Pavilhão de animais de estimação. Dezenas de discípulos estavam reunidos, incluindo o taoísta Jingshu. A partir de hoje, todos os discípulos não devem entrar no reino dos 10.000 demônios e devem aguardar o aviso aberto, disse o taoísta Jingshu sem expressão. Um discípulo do pico principal não pôde deixar de perguntar: Mestre, o que aconteceu no reino dos 10.000 demônios? Os outros discípulos também ficaram muito curiosos.
Cada discípulo iria para o reino dos 10.000 demônios para capturar bestas demoníacas e aumentar sua confiança em viajar pelo mundo do cultivo. Dao Stringshu disse calmamente, Deitislen Elder está passando por tribulações. Talvez ele esteja cultivando um poder místico. Ela nunca pensou que Ranju chegaria ao reino da amalgamação do vazio. Fazia apenas algumas décadas. Impossível. Os 9 caldeirões daoístas levaram mais de 1000 anos para alcançar o reino da amalgamação do vazio. Era preciso saber que os 9 caldeirões daoístas eram o gênio número 1 no grande mundo de cultivo Yan. Os discípulos estavam em alvoroço. Ancião matador de divindades está lá dentro. Uau, eu nunca vi o ancião matador de deidades antes. Disse que o ancião matador de deidades é o pilar mais forte da seita pura de Jade. Ele tem cultivado em reclusão. Ninguém pode igualar a persistência de cultivo do Deitislen Elder. Dizem que o Deitislen Elder parece melhor do que todos os homens e mulheres do mundo. Eu realmente quero ver a verdadeira aparência do Deitislen Elder. O ancião matador de deidades está aceitando um discípulo. Os discípulos estavam muito entusiasmados e discutiam sem parar. A notícia se espalhou muito rapidamente. Mais e mais discípulos correram, bloqueando completamente o pavilhão da besta de estimação. Todos os discípulos ouviram falar dos feitos lendários do ancião matador de deidades. Algumas pessoas até disseram que a razão pela qual a seita pura de Jade poderia estar onde está hoje era por causa do ancião matador de deidades. Vários dias depois, Guan Yogang correu. Quando ele viu tantas pessoas reunidas do lado de fora do prédio, ele praguejou com raiva. Todos vocês, sumam. Quem ousar se reunir aqui será banido para a seita externa. Dito isso, todos os discípulos se dispersarão. Guan Yogang veio até o balcão e disse, ative a formação. Estou indo para o reino dos 10.000 demônios. O responsável hesitou. Dao Stringshu disse que ninguém é permitido. Quem você acha que eu sou? Depois de ouvir isso, a pessoa ativou apressadamente a formação de teletransporte. Após 7 dias e 7 noites de persistência, Ranju finalmente sobreviveu à poderosa tribulação celestial e avançou para se tornar um cultivador do reino de amalgamação do vazio. Com sua habilidade, a tribulação celestial não poderia matá-lo. Parabéns por entrar no reino da amalgamação do vazio e obter um tesouro do Dharma de nascimento. O tesouro do Dharma de nascimento se fundirá com sua alma e apenas reconhecerá você. À medida que você se torna mais forte, o tesouro do Dharma do nascimento também se torna mais forte. Quanto ao tesouro do Dharma do nascimento, você tem as seguintes opções. 1. Espada. 2. Tesouro defensivo do Dharma. Ranju já estava coberto de tesouros luminosos defensivos, então ele naturalmente escolheu a espada. Afinal, ele era um cultivador de espadas. Ele escolheu a primeira opção sem hesitar. Parabéns por obter a espada do julgamento primordial. Espada do julgamento primordial, como você não reencarnou normalmente, mas transmigrou aqui ao cruzar o caos primordial, o Ti primordial em seu corpo foi refinado em seu tesouro do Dharma de nascimento. Caos primordial. Ranju ficou atordoado. Foi o caos primordial. O sistema não respondeu. Ele não pensou muito e continuou a consolidar seu cultivo. Seus atributos agora eram
Nome: Ranju. Tempo de vida: 227/8940. Raça: humano, estágio de transcendência mortal. Cultivo: primeiro nível do reino da amalgamação do vazio. Técnica: 6 caminhos de reencarnação, pode ser herdado. Magia: espada divina de dedo inigualável, 7 passos ilusórios, espada sombria 3 pura, inigualável, selo expulsor do diabo de 9 dragões, tempestade do xiliocosmo maior, técnica do deus do vento. Poder místico: absorção de alma dos 6 caminhos, espada da divindade fantasma da punição celestial, imitação do céu e da terra, nuvem cambalhota, seita das 10.000 espadas, pode ser herdada, encantamento do Tathagata. Equipamento: túnica divina mística da cigarra dourada, tesouro luminoso do 7º grau, cinto do pequeno universo, espada Kilin, corda de amarração do demônio, sino do demônio ardente, tesouro luminoso do 6º grau, botas pisoteantes do espírito das 9 estrelas, tesouro luminoso do 5º grau, coroa envidraçada do Senhor do Gelo, tesouro luminoso de 4º grau, livro do infortúnio, tesouro luminoso de grau supremo. Tesouro do Dharma do Nascimento, espada do julgamento primordial. Potencial de cultivo, físico-espiritual dos 6 caminhos. Ele contém excelentes potenciais de cultivo de vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. Aumenta a providência até certo ponto. A providência Kanata é a seguinte: inigualável, beleza imortal, charme de primeira linha. Fanático da espada destinada, aptidão da espada Dei ou de alto nível, capacidade de aprendizagem da espada Dei ou de primeira linha. Técnica de movimento incomparável, aptidão técnica de movimento de alto nível. Descendente do Imperador Imortal, após o início do jogo, você receberá uma técnica de cultivo inigualável e 1000 pedras espirituais de grau superior. Verificar relações interpessoais. Sua vida útil aumentou para 8.940 anos. Incrível! Ranju também notou que sua identidade como humano havia mudado para estágio de transcendência mortal. Isso era uma dica de que ele estava no caminho de se tornar um imortal. Ranju estava de bom humor. Depois de 200 anos de cultivo enfadonho, qualquer outra pessoa teria enlouquecido. Mas ele estava acostumado com isso, ele até gostou. Essa sensação de ficar cada vez mais forte era boa demais. A razão pela qual os mortais odiavam o cultivo era que eles não podiam se sentir mais fortes na maior parte do tempo. No entanto, Ranju era diferente. Seu potencial era excelente e ele se tornava mais forte quase todos os dias. Alcançar o reino da amalgamação do vazio significava que ele era verdadeiramente invencível no grande mundo de cultivo Yan. Próximo. Claro, ele teve que continuar avançando no reino de integração corporal. Ranju pensou com firmeza. Neste momento, uma voz soou: ancião matador de deidades, sou Guan Yogang. Depois de consolidar seu cultivo, vamos treinar. Se eu derrotá-lo, me tornarei o mestre da seita. Capítulo 61, Incrível mundo de cultivo, o mestre da seita deseja administrar. Ranju não pôde deixar de abrir os olhos quando ouviu as palavras de Guan Yogang. Ele viu Guan Yogang olhando para ele a vários quilômetros de distância. Suas roupas brancas tremulavam ao vento e ele tinha uma expressão confiante.
Ranju havia aberto uma barreira durante a transcendência de sua tribulação, então a pressão da tribulação celestial não era tão aterrorizante. Isso fez com que Guan Yogang sentisse que o avanço de Ranju não era nada demais. Suspiro, você não veio antes, mas agora. Ranju balançou a cabeça e riu. Ele continuou a consolidar seu cultivo. 4 dias depois, o cultivo de Ranju havia se estabilizado completamente. A energia espiritual dos 6 caminhos em seu corpo excedeu em muito o que ele tinha antes de seu avanço. Ele se levantou e deu um passo no ar, indo em direção a Guan Yogang. Guan Yogang não podia esperar mais. Ele não se incomodou em mostrar respeito. Ele sacou uma espada e atacou Ranju. Enquanto voava, ele rapidamente lançou um feitiço com as 2 mãos. Ele circulou sua energia espiritual, fazendo com que suas vestes esvoaçassem. Contanto que eu o derrote, posso me tornar o mestre da seita Jade Pure. Naquela época, a irmã Júnior 11 Xian definitivamente se casaria comigo. Os olhos de Guan Yogang ardiam. Pensando no belo futuro, todo o seu ser foi inflamado. Ele estava preparado para usar o poder místico inigualável que ele havia compreendido recentemente para derrotar instantaneamente a outra parte. Soish. Houve um som penetrante. Espada Ti. As pupilas de Guan Yogang se dilataram. Ele subconscientemente queria bloquear. No entanto, a espada Ti foi muito rápida. Foi tão rápido que nem ele, um cultivador de formação de almas, conseguiu reagir a tempo. G.U.H. A espada Ti da espada divina do dedo inigualável penetrou diretamente no abdômen de Guan Yogang, espalhando a energia espiritual dentro de seu corpo. Guan Yogang cuspiu um bocado de sangue enquanto voava para trás como uma pipa com sua corda cortada, pousando na colina. Depois de pousar, ele agarrou o estômago e cuspiu outro bocado de sangue. Sua aura enfraqueceu instantaneamente. Patético. Impossível. Guan Yogang sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele olhou para Ranju, que estava andando no ar. Vestindo o manto divino místico da cigarra dourada, Ranju tinha um temperamento impressionante. Ele usava uma coroa envidraçada do Senhor do Gelo em sua cabeça, um pequeno cinto do universo em volta da cintura e um par de botas espirituais das 9 estrelas nos pés. Quando ele estava meditando, Guan Yogang não sentia muito. Mas olhando para Ranju agora, ele sentiu que este era um verdadeiro imortal, especialmente aquele rosto perfeito. Se houvesse imortais no mundo, eles seriam assim. Espere. O que eu estou pensando? Guan Yogang acordou de repente, seguido por uma sensação de derrota. Ele não conseguia nem receber um único golpe de seu oponente. Ridículo. Anteriormente, ele sorriu e queria derrotar seu oponente com um golpe, mas no final foi derrotado com um golpe. Naquele momento, Guan Yogang desejou que houvesse um buraco no chão para ele se esconder. Ranju pousou na frente dele. Guan Yogang abaixou a cabeça envergonhado, sem ousar olhar para ele. Ranju disse suavemente, não desanime. Você é forte o suficiente, mas escolheu o oponente errado. Em toda a Jade Pure Sect, você é o único digno de lutar comigo. Com isso, ele desapareceu. Guan Yogang ficou atordoado. Ele não sentiu que a outra parte estava se gabando. Em vez disso,
ele se sentiu um pouco reconfortado. Ancião matador de divindades, o quão forte você é! Ranju rapidamente deixou o reino dos 10.000 demônios e não ficou na cidade interna da seita. Ele voltou para a montanha de cultivo. De repente, ele teve uma ideia. Com um flash, ele chegou ao sopé da montanha. Ele lançou um feitiço com a mão direita, fazendo com que o solo subisse e rapidamente formasse uma placa de pedra. Ranju usou o dedo como caneta e escreveu 4 palavras na placa de pedra. Cultive diligentemente, torne-se imortal. Este foi o nome desta montanha a partir de agora. Cultive diligentemente, torne-se uma montanha imortal. Ranju sorriu satisfeito e voltou para a montanha. O Black Hell Chicken e o Chaotic Heavenly Dog ainda estavam cultivando. Shingonchuan não foi encontrado em lugar nenhum. Ranju conversou com o Black Hell Chicken e o Chaotic Heavenly Dog por 1 hora antes de retornar à sua morada na caverna. Sentado na cama, ele pegou a espada do julgamento primordial. A espada era de cor carmesim e havia padrões pretos nela, tornando-a ainda mais extraordinária. Segurando esta espada, Ranju se sentiu inexplicavelmente perto dela. Ele derramou sua energia espiritual na espada. Estrondo. A montanha inteira começou a tremer violentamente, assustando tanto Ranju que ele rapidamente cortou a energia espiritual dos 6 caminhos. Tão forte! Ranju ficou agradavelmente surpreso. Como era um tesouro do Dharma do nascimento, ele não precisava amarrá-lo com sangue. Então, Ranju entrou no teste de simulação e lutou com os 9 caldeirões daoístas. Meio minuto depois, Ranju abriu os olhos e soltou um longo suspiro. Ele murmurou: eu posso finalmente derrotá-lo. Você é realmente sem vergonha. Você realmente conhece tantas técnicas de movimento. Na batalha, ele feriu gravemente os 9 caldeirões daoístas com um único golpe. Depois disso, os 9 caldeirões daoístas continuaram se esquivando e prolongando a batalha. O 8º nível do Void Amalgamation Realm não era nada demais. A confiança de Ranju aumentou muito. Ele não temia mais a seita domadora de demônios e Xiaohe. A partir de suas relações interpessoais, ele podia ver que Xiaohe ainda estava no 2º nível do Void Amalgamation Realm. Como Xiaohe poderia matá-lo? Como? Ao pensar nele, Ranju imediatamente pegou o livro do infortúnio e começou a amaldiçoar Xiaohe. No futuro, ele amaldiçoaria esse cara sempre que tivesse tempo livre. Embora Ranju não tivesse medo dele, ele não queria que essa pessoa problemática atrasasse seu cultivo. 10 dias depois, Ranju largou o livro do infortúnio com satisfação e começou a cultivar o 6º nível da técnica dos 6 caminhos da reencarnação. 1 ano depois, Ranju havia dominado o 6º nível da técnica dos 6 caminhos da reencarnação e podia cultivar no reino da amalgamação do vazio. Ao mesmo tempo, ele compreendeu um novo poder místico. Selo definitivo dos 6 caminhos. Se este selo pousasse no inimigo, poderia matar diretamente a alma da essência do inimigo. Antes que o corpo fosse destruído, a alma da essência seria eliminada. Esta foi uma técnica que poderia ser usada como um movimento de finalização. Ranju se espreguiçou e suspirou. Fiquei mais forte de novo. Sem pressa de cultivar, abriu suas relações interpessoais e checou seus e-mails.
Ele se perguntou se algo havia acontecido com seus amigos recentemente. Seu discípulo Suti foi atacado por um cultivador fantasma X12. Seu discípulo Suti causou a morte de dezenas de milhares de vidas. Seu karma negativo aumentou. Seu bom amigo Lee Kingsley foi atacado por um cultivador diabólico X58. Seu bom amigo Lee Kingsley foi atacado por um cultivador justo X44. Seu bom amigo Lee Kingsley está gravemente ferido. Sua vida está por um fio. Seu amado Xian Qingjun deixou o mundo. Seu bom amigo Mofushou massacrou uma região inteira. Seu karma negativo está transbordando. Seu bom amigo Xingongchuan acidentalmente entrou no reino místico de um grande cultivador antigo. Seu destino é desconhecido. Tantas coisas emocionantes em apenas um ano curto. Ranju piscou. Caramba! Quem atacou o mestre da seita da minha Jade Pure Sect? As facções justas e demoníacas estão se rebelando. Mofushou estava em um caminho sem volta. E Xingongchuan? Ela era claramente uma mortal. Como ela poderia sempre obter tesouros e encontrar oportunidades? Será que ela foi infectada pela minha providência como descendente de um imperador imortal? Ranju inventou as cenas em sua mente. Depois de um tempo, ele continuou a cultivar. Embora o mundo do cultivo fosse interessante, ele não queria se envolver. A seita pura de Jade tinha o apoio dos 9 caldeirões daoístas. Quem poderia garantir que as outras seitas não o fizessem? O reino da amalgamação do vazio sozinho não era suficiente. O cultivador Mahayana reencarnado, Jufan, ainda estava sofrendo. Agora, Ranju cultivaria com todas as suas forças e se esforçaria para alcançar o reino da integração corporal dentro de 100 anos. 2 anos depois, Lee Kingsley veio visitá-lo. Ranju o deixou entrar na morada da caverna. A expressão desse sujeito voltou ao estado doentio e fraco em que esteve por décadas. Parecia que seus ferimentos não eram leves. Ranju suspirou e disse: Mestre da seita, você realmente não pode viver em paz. Você não pode se cultivar adequadamente por algumas centenas de anos. Envergonhado, Lee Kingsley disse impotente: Eu sou o mestre da seita. Há muitas coisas que não posso controlar. Nos últimos anos, um discípulo central de nossa seita Jade Pura caiu no caminho demoníaco e causou muito ódio. Eu não tive escolha a não ser lidar com esse karma. Quem diria que eu cairia cada vez mais fundo? Agora, há problemas. Os cultivadores justos e demoníacos do grande mundo de cultivo Yan estão trabalhando juntos para atacar minha seita pura de Jade. Existem apenas 2 cultivadores de formação de alma na seita pura de Jade. Por alguma razão, o ancião Guan está gravemente ferido e ainda está se recuperando em reclusão. Suspiro. Ancião Han, podemos realmente ter que escapar desta vez.